Bom, então hoje a gente vai começar e a nossa programação é hoje começa essa parte. A minha ideia é apresentar para vocês como introduzir o spin no formalismo não relativista, que é o que a gente chama de equação de Schrödinger de Pauli, né? Então a gente vai pelo menos chegar nesse hamiltoniano. Na sexta-feira a gente finaliza ele. Esse capítulo, como eu digo, é muito pequeno. E já vamos começar o termo de soma de momento angular. São 2 capítulos muito curtos, do ponto de vista de conteúdo, né? Então, praticamente na segunda-feira, com outra aula, né, virtual, eu devo terminar a soma de momento angular. Então, significa que acabamos o assunto nosso da segunda prova, né? A gente já está encaminhando aí para o nosso... A gente vai faltar 4 capítulos para o final do curso, né? Aí tem os métodos aproximativos, partículas idênticas e teoria de espalhamento. Como a gente dividiu isso em 4 provas, então o assunto da segunda prova a gente deve finalizar segunda-feira, certo? Então, a gente vai fechar. Eu já mandei material para vocês, tudo. Okay? Bom, então a gente já falamos do spin de uma maneira geral, um pouco mais empírica, quando a gente estudou o sistema de 2 níveis, né? E agora a gente vai rever o que a gente estudou, mas agora a gente vai colocar uma coisa a mais. Lá a gente só estudou a parte de spin. Agora a gente quer incorporar a parte do spin e a parte espacial, né, do meu elétron. Então, de tal forma, definir agora uma função de onda envolvendo essas 2 grandezas, né? Essas 2 grandezas. Então, para isso, a gente tem que reconstruir, né, a equação de Schrödinger, que a gente vai ver como fazer isso, né? Então, o início disso tudo. Então, aqui é mais ou menos o sumário do que ele vai falar, né? Falar sobre o descobrimento do elétron, né? O efeito Zeeman, a estrutura fina, então, ao modelo da esfera girante, que não deu certo, mas foi importante, o experimento de Stern-Gerlach, então, a ordem, do ponto de vista histórico, primeiro foi o experimento de Stern-Gerlach, para depois o modelo da esfera girante. Eu mudei a ordem, mas falar um pouco dessa lenda do charuto, que eu acho interessante. É um artigo da Physics Today, de 2003, que relata a história. Eu vou mandar para vocês o artigo, bem legal. Só curtinho a história. Falar sobre a quantização do momento angular, a álgebra do spin, então a revisão básica do que a gente viu. Aí vamos escrever o hamiltoniano de uma partícula na presença de um campo eletromagnético sem spin e reescrever ela com o spin. Então, quando eu escrever ela com spin, a gente vai propor a equação de Schrödinger, aí vai conseguir resolver a equação de Schrödinger de Pauli, que é exatamente quando a gente reescreve o hamiltoniano colocando spin. Então, a gente vai ver como construir isso detalhadamente, né? Bom, então, o descobrimento do elétron, né, parte, né, do experimento de Thomson, né? E a primeira, o elétron foi descoberto, ela é a base nossa da construção dos átomos e moléculas, né? Então, o primeiro átomo estudado, né, pelo menos até o momento, né, de um ponto de vista ideal, foi o átomo de hidrogênio, cujo nível de energia é dado por esse, né? Ela tem várias degenerescências, então a degenerescência dela é n ao quadrado. A gente vai ver agora, com a introdução do spin do elétron, eu multiplico por 2, se eu não botar campo magnético. Tá aí o átomo de hidrogênio. Você tem os níveis de energia. Então, dos níveis de energia, você tem as linhas espectrais, que são essas séries que você tem. Então, quando se faz o experimento, você observa exatamente essas linhas do espectro do átomo de hidrogênio. Então, isso ocorre para todos os átomos. O átomo de hidrogênio, em especial, que estou colocando aí, o que eu tenho solução exata e eu posso comparar teoria com experimento e bate perfeitamente, ok? Então, o átomo de hidrogênio é o nosso protótipo para a gente fazer essas coisas. Então, com a análise dessa estrutura, agora eu posso pegar esse meu sistema e colocar na presença de um campo magnético. Se eu colocar ele na presença de um campo magnético, né? Então, você tem aí 2 linhas espectrais, aí no caso, se eu não me engano, é o sódio, né? E depois você coloca ele na presença de campo magnético, né? Então, embaixo é um campo magnético e em cima é sem campo magnético.
né? Então, no lado esquerdo, você tem um desdobramento em 5 linhas espectrais. Então, quando coloca, é porque aquilo ali está mal escrito. É como se eu tivesse um momento angular L igual a 2. Aí, como bota L igual a 2, você tem o acoplamento do momento dipolo com o campo magnético. Aí, o L é igual a 2. Então, ML vai de menos 2 a 2. Você tem esse número ímpar de coisa. E aí, eu tenho agora uma outra linha espectral, né, que note que separa em número ímpar, porque o L é inteiro. E para o lado direito, você tem uma linha espectral de uma outra linha, que ela separa não em número ímpar, em número par. Esse efeito é que chama o efeito. O lado esquerdo é o efeito Zeeman, que é como o nível de energia se separa na presença do campo magnético. E no lado direito, também o efeito Zeeman, sendo que ele é anômalo. O que é anômalo porque ele não é explicado, né, em função do momento angular. Então, portanto, por isso que é chamado de efeito Zeeman anômalo, né? Então, isso foi o início, né, da construção de um novo grau de liberdade para o spin. Então, você tem o elétron, para o elétron, né, um novo grau de liberdade para o elétron. Então, o elétron, você tem um grau de liberdade às coordenadas, então significa que ele está orbitando em torno do núcleo, né, do meu átomo. E tem um outro grau de liberdade que vai surgir, que vai ser o spin, que é o que vai explicar o efeito Zeeman anômalo, né? Então, o efeito Zeeman exatamente é fácil explicar para o caso de linhas ímpares. Então, pega o átomo de hidrogênio com campo e sem campo, aí o acoplamento do campo, né, do momento dipolo com o campo, leva exatamente essa separação em número ímpar. Então, é fácil explicar esse efeito Zeeman. No caso do sódio, que você tem agora, as linhas são separadas em números pares, não em números ímpares. Então, não posso. Então, note que meu ΔE, que são a diferença de energia, então agora eu não consigo explicar simplesmente colocando o momento angular orbital, porque ele é um número inteiro, portanto, ele separa em número ímpar. Então, portanto, tem que ter alguma outra grandeza a ela associada, que a gente vai estudar exatamente, que é o spin. Então, na verdade, você tem o L mais uma outra grandeza, que é o spin. Então, é isso que a gente vai querer deduzir dos primeiros princípios, esse termo do hamiltoniano, que é da energia Zeeman, né? Esse termo a mais que a gente vai estar colocado aí em interrogação, certo? A gente vai deduzir isso, exatamente esse é o nosso objetivo dessa aula, certo? Bom, uma outra coisa que foi explicada inicialmente são a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Então, a estrutura do átomo de hidrogênio é muito bem explicada pela velha teoria quântica, é a teoria de Sommerfeld. Então, você consegue explicar essas linhas espectrais e associa isso ao efeito relativístico. Então, isso serve muito bem para o átomo de hidrogênio, mas isso não serve muito bem, por exemplo, para o átomo de cálcio, onde o efeito relativístico é muito pequeno. Então, portanto, a estrutura fina não deve-se exclusivamente ao efeito relativístico. Deve-se a um outro termo, que é exatamente o acoplamento do spin, né, com o momento angular, junto com o efeito relativístico, que vai dar a estrutura fina dos meus átomos, né? Então, é esse outro termo de estrutura que a gente vai, na sexta-feira, mostrar para vocês quem é ela, a estrutura que é a interação spin-órbita. Então, o spin começa a surgir quando essas experiências começam também a surgir, né? Então, a gente tem o efeito Zeeman anômalo, o efeito da estrutura fina, quando você coloca átomos com mais de um elétron, né, onde o efeito relativístico era muito menor. Então, portanto, essas linhas espectrais que são observadas não é explicada puramente com o efeito relativístico, então tem que ter um termo a mais, e é esse termo a que vai sendo construído com o decorrer do desenvolvimento da mecânica quântica, né? É importante dizer que aquele efeito Zeeman é antes da mecânica quântica. A gente não tinha nem a mecânica quântica, mas começou a ser explicada com a velha teoria quântica, porque eu tinha o eletromagnetismo, o acoplamento de um momento dipolo com o campo. Então, toda essa análise semiclássica foi dada a explicação na velha teoria quântica, certo? Na velha teoria quântica, antes de 1925. Né? Aí você tem agora as várias linhas espectrais. Então, agora, quando você tem a estrutura fina, você tem várias linhas e agora você tem várias transições.
essas várias transições, esses vários níveis, vai fazer com que eu tenha aquela linha que só tinha uma, apareça várias outras linhas, e é essa que a gente chama a estrutura fina dos átomos de uma forma geral. Né? E isso é observado quando você aumenta a resolução das suas medidas. Né? E isso é observado, né, experimentalmente. Bom, eu inverti essa depois que eu coloquei, eu estava montando, mas tudo bem. Então, uma ideia. Então, na verdade, precisava se fazer um experimento para analisar a quantização do momento angular sem usar espectroscopia. Porque a ideia da espectroscopia é fazer aquelas linhas espectrais, e aí tinha que bolar um outro experimento que não fosse necessariamente, não fosse usando espectroscopia, calculando as linhas espectrais. E aí foi o experimento de Stern, Gell, que foi em 1921, certo? Então, 1921 foi a consagração que existe um momento de dipolo, né, cujo o momento angular ele é um número semi-inteiro. Posteriormente vem esse modelo. Eu inverti a ordem, foi na minha montagem, ela está errada. E depois precisou agora dar uma interpretação. O que é essa grandeza do spin? Aí veio esse modelo da esfera girante, que é o Goldsmith e Uhlenberg, né? Ambos alunos de doutorado, né? Foi doutorado de 1920, 21, né? Porque esses artigos saiu 20, não, eles estavam falando de doutorado, 1927, eles fizeram doutorado em 1927, então eles alunos de doutorado de Ehrenfest. E aí eles fizeram uma interpretação de um modelo para o que é o spin, dar uma interpretação desse grau de liberdade do spin, que é o caso de uma esfera girante, né? Esfera girante. Então, quando a esfera está girando no sentido, tipo a Terra girando em torno do próprio eixo, né? Então, exatamente momento para cima e momento para baixo. Então, esse é o modelo da esfera girante que eles publicaram na Nature de 1926, né? Mas aí, como passou pela revisão do Lorenz que observou que esse modelo tem um grande problema. Então, um modelinho simples que está no material que eu passei para vocês, eu já deve ter feito isso, né, anteriormente. Se você propor esse modelo da esfera girante, você vai mostrar que o elétron, o próton, qualquer um da esfera girante, você vai mostrar que a velocidade da superfície com que ele vai estar rotacionando é muito maior do que a velocidade da luz, portanto, esse é um modelo errado. Então, o spin não tem nada a ver com a esfera girante. Então, esse é um modelo muito usado em química, mas é um modelo errado. Né? É um modelo errado, apesar do artigo ter sido publicado, né? Mas ele é errado, certo? Então, ele veio posteriormente a esse experimento. Então, eu errei a ordem. Então, primeiro veio esse experimento em 1921, 21, 22, que comprova exatamente que existe um momento de polo fracionário. Então, ele pegou, né, a prata, né? Por que a prata? Porque ele botou um anteparo ali, ele botou tipo um anteparo, se não me engano, era de vidro, um anteparo. Aí a prata, quando bate no vidro, com o tempo, aí começa a aparecer umas manchas, né? Começa a aparecer umas manchas. E ainda mais, já se conhecia o princípio de exclusão de Pauli, mesmo colocando uma grandeza sem ele conhecer, que nessa construção, que tem 47 elétrons, a prata, o momento angular total é zero, o momento angular orbital. Então, era esperado, se ele passar na presença de um campo magnético que varie com a posição, quer dizer, um campo não homogêneo, então ele é um B que varia com Z, na direção do Z, né? Então, um B de Z tem um gradiente. Então, quando ele passasse através... Então, ele não tem carga, ele é eletricamente neutro. Então, quando ele passar através disso aí, o que vai acontecer é que nada deveria acontecer, né? Nada deveria acontecer, porque não tem força de Lorentz, porque a carga é zero, e não tem momento angular orbital. Portanto, o acoplamento entre o momento, né, o Mi com o B daria energia, a derivada dela daria força. Então, como L é igual a zero, ela deveria passar
com o decorrer do tempo, passar e ir direto, sem sofrer nenhuma deflexão. Então, para surpresa, na verdade, não era surpresa, o que ele desejava era exatamente isso. O experimento dele, ele queria verificar exatamente a quantização do momento angular. Então, ele botou exatamente um átomo com L igual a zero. Isso depois foi feito também, o mesmo experimento, não feito por ele, mas por outras pessoas, para o átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, o problema é exatamente verificar sobre o anteparo. Então, a prata, quando bate lá no anteparo, começa a formar essas manchas que vai ocorrer no seu experimento. Então, o feixe bateu e, para surpresa dele, depois de muito tempo colocando feixe mais feixe de prata depositada sobre aquele anteparo, apareceu duas manchas. Né? Para você ter uma ideia, isso gastou em torno de 8 horas de lançamento, né, de prata para você tentar observar. Bom, no início, ali o Stern é do lado esquerdo e o Gerlach é do lado direito. Né? Inicialmente, nada foi observado. Nada foi observado. Né? Simplesmente não observou nada, mesmo deixando exposto o anteparo durante 8 horas, né, de prata sobre o vidro, porque o que ia ocorrer. Então, não observaram nada, nem uma faixa no meio, nem aquelas duas faixas, como está lá colocado, A e B, como está sendo colocado. Né? Mas, né, a ideia experimental seria exatamente: vai existir uma força na direção do eixo Z, então existe um gradiente, então você tem um ΔN, e seria o ML. Se o L fosse zero, a força seria zero. Mas agora eu tenho um ML, que agora não vai ser ML, vai ser um MS, e aí você propõe um momento magnético que vai ter que satisfazer exatamente essa regra, onde G é igual a 2, e esse MS vai ser mais ou menos o meio. Então, vai ter multiplicado por G, multiplicado por MS, e a MS é mais ou menos o meio, que dá exatamente a posição daqueles dois pontos. Então, essa foi a conclusão no final do experimento. Bom, quando ele revelou exatamente aquele do vidro, então tem uma história muito interessante que eu falei para vocês, que é a lenda do charuto. Né? A lenda do charuto. Né? A lenda do charuto é que é um artigo eu vou passar para vocês de Physics Today, em 2003. Ele conta essa história, e é uma história que tem um vídeo do Gerlach, ele falando, e ele comenta alguns detalhes desse experimento dele. Eu também vou passar e mandar para vocês por e-mail. Certo? Então, o que ele observou, segundo relata o artigo, é o seguinte: o Stern, né, o Gerlach não conseguiu, eles não observaram nada. Né? Nada exatamente no seu anteparo lá de vidro. Né? Note que essa figura aí está ampliada, segundo o relato, 25 vezes. Então, na verdade, a figurinha é muito pequena, então ele teve que ampliar ela 25 vezes, para ela ficar do tamanho que conseguisse ver exatamente essas duas manchas. Então, a história, ou a lenda, que ele chama a lenda do charuto, é que o Stern ele fumava charuto. E, segundo dizem, que ele era assistente do Max Born, né? E ele dizia que ele ganhava muito pouco para fumar charuto, charuto de boa qualidade. Aí, como ele fumava charuto de péssima qualidade, então, quando ele estava olhando para o vidro, então, exatamente a respiração dele, ele não estava fumando charuto na hora, né? Então, exatamente com a sua respiração, foi lançado exatamente parte exatamente do coisa, que é enxofre que contém lá nesse charuto, segundo o relato. E ao enxofre, junto com a prata, formou esse óxido, né? E aí conseguiu formar exatamente essas duas linhas escuras. Então, foi graças ao charuto do Stern, né, que conseguiu ver, porque inicialmente não conseguiu observar essas duas linhas quando colocou um campo magnético sobre o sistema. Então, isso é chamado de lenda do charuto. Então, graças ao charuto do Stern e o charuto ruim, né? O charuto ruim, segundo se o charuto fosse bom, ela não emite, eu não sei, mas é o que ele fala, ele não emite esse enxofre, certamente ele não ia ver essas duas manchas, né? Então, você veja se é história ou é história
está escrito aí no artigo da Physics Today, que eu acho que vale a pena vocês lerem se quiser. No meu material eu conto isso. Okay? Então, descobrido exatamente o spin, aí exatamente foi feito o modelo da esfera girante, e logo depois, esfera girante, o modelo está furado. Então, o spin é uma propriedade exatamente do elétron, que ninguém sabe. Então, a quantização do momento angular, você tem a interação do momento dipolo com o campo. Então, você tem, para o caso orbital, então o elétron em torno do órbita, você tem essa relação, que isso é fácil de deduzir classicamente. Então, você tem um MB, que é a unidade da quantização do momento de dipolo, que é o magneton de Bohr. Né? Então, o momento dipolo orbital está relacionado com o momento angular orbital, que é o L. E agora você introduz um outro, junto com o fator de Landau, o momento dipolo do spin. Então, exatamente, ele é menos GE, que é o G associado ao elétron, MBS sobre coisa, onde GE é aproximadamente igual a 2. Opa, pode perguntar. Professor, por que nesse experimento de Stern-Gerlach, por que não precisou fazer um vácuo, teve vácuo ali? Teve vácuo? Teve vácuo. O vácuo dele é tirar todo o ar, né? Um ventilador. Então, a coisa não é uma coisa com o vácuo que tem hoje. Sim. É tentar retirar qualquer tipo de poeira, né, que possa ocorrer ali. Né? Eles fizeram um vácuo, né? De acordo com o que eles conseguiam. Né? Mas a coisa que ele relata é que ele teve que estar olhando. E, tipo um ventilador tirando todo uma possível influência de átomo depositado no vidro. Né? E essas manchas que ocorreu, note que aquelas manchas são tão curtas, com a distância entre as duas manchas, você estima o valor de GDE. Aí você propõe que o momento dipolo dá exatamente isso. Então, ele tem que dar 2, porque aquelas duas linhas que vão estar separadas deve ser esse valor 2. Okay? E agora meu spin vai ser mais ou menos H, né? H sobre 2. Né? Então, spin semi-inteiro. Né? Uma história também interessante quem propôs primeiro a ideia do elétron e a ideia do spin, uma interpretação do spin, e existia um número quântico semi-inteiro para o spin, para tentar explicar a ideia da tabela periódica. O primeiro a fazer isso, mesmo antes foi o Heisenberg. Sendo que o Heisenberg tinha um problema, o orientador dele era Sommerfeld, e ele detestava, né, certamente, se você colocar, enfim, uma grandeza semi-inteira, um número quântico semi-inteiro, o seu modelo fica completamente destruído. Então, ele foi aconselhado a desistir disso. Então, o Heisenberg, em 1921, né, por influência do orientador, porque isso ia derrubar, né, o modelo dele, o modelo de Sommerfeld, e os colegas, certamente, também desaconselharam. Então, primeiro, se fosse historicamente na história, foi o Heisenberg que propôs essa ideia do spin, né? Do spin, mas ficou ignorado, né? Ficou ignorado. Né? Aí, posteriormente, logo depois que ele era aluno doutorado da época, o Heisenberg, né? O Heisenberg terminou em 1923. Então, em 1921, ele deu essa interpretação a esse número quântico que deve estar associado, um número semi-inteiro, né, do spin, né, que explica a ideia do princípio de exclusão de Pauli. Aí foi aconselhado a não fazer. Aí um outro cara que foi aluno do doutorado do Sommerfeld, mas já tinha terminado o seu doutorado, em 1919, o Landé. Né? Então, o Landé, essa mesma ideia do spin que o Heisenberg tentou, o Landé publicou o artigo. Né? Não a ideia propriamente do Heisenberg, mas ele, como já era independente do Sommerfeld, ele publicou o artigo na Nature sobre esse número quântico semi-inteiro. Então, você veja, em 1921 já existia isso, toda a ideia de entender a tabela periódica, e aí veio o princípio de exclusão de Pauli, e todas essas ideias foram começando a ser construídas. Né? Então, o experimento de Stern-Gerlach foi decisivo para a existência do spin. Diga. Certo? Não, sem querer, professor. Nada.
Então, ela foi decisiva. Então, o spin começa a ter cara de uma grandeza realmente real, né, nesse experimento de Stern. Né? Então, é tão real que esse valor, esse fator, né, de Landé, esse G que está aí, é um giromagnético conhecido, tem precisões absurdas. Né? Então, resultados experimentais tem essas casas decimais. E o mais absurdo ainda é que a gente, usando agora a eletrodinâmica quântica, a gente consegue encontrar resultado teórico com tantas casas decimais quanto queiram. Então, tudo vai depender da sua teoria. Né? Quanta teoria você quiser, você pode obter quantas casas decimais e ela bate com o resultado teórico, bate com o resultado experimental. Então, ele é aproximadamente igual a 2, mas tem esse valor aí bem preciso, que é muito importante no estudo de ressonância magnética. Esses valores bem precisos. Né? Um G2 pode dar precisão nas suas medidas e, portanto, na interpretação de alguma grandeza. Certo? Então, um G muito preciso é importante. Okay? Isso é muito importante. Okay? Então, introduzido o spin, então o spin agora não existe só para o elétron, você agora existe também todas as partículas elementares, o próton, o nêutron. Então, agora você tem o momento dipolo do elétron, GE sobre 2, GE aproximadamente igual a 2, multiplicado pelo magnetron de Bohr. Então, esse seria o momento dipolo do elétron. Momento dipolo do elétron. O do próton tem a ver com GP sobre 2 vezes o μn, onde μn, eu chamo isso o momento dipolo, que tem a ver, olha, H cortado 2, dividir pela massa do próton, eu chamo isso do momento N, ou momento nuclear, né, que seria no caso do elétron, eu só teria o próton, então seria o momento dipolo do núcleo, né? É esse valor que está aí. Então, o próton tem esse valor, o nêutron tem esse valor, e é interessante que o nêutron não tem carga, então você não faz sentido definir o momento dipolo com carga dividido por 2m. Né? Então, a carga é zero, então não deveria ter momento dipolo. Mas, experimentalmente, o nêutron tem momento dipolo e ele é negativo, assim como o do elétron. Né? Com isso, você consegue exprimir o momento dipolo em função dos seus spins. Então, o elétron eu exprimo dessa forma, do próton é o spin do próton, do núcleo é o spin do núcleo. A cada um associado um momento dipolo característico. Né? Então, eu posso reescrever uma forma que muita gente escreve, o momento de dipolo associado ao spin de qualquer partícula. Então, agora, qualquer partícula elementar, você vai ter um spin. Então, portanto, eu defino através desse fator gama, né? Esse fator gama é um fator associado que é proporcional ao S. Então, você pode comparar ali do elétron, do próton, do nêutron, eu tenho esses gama a ela associados. Então, os gama E, o gama P e o gama N. Então, para cada partícula elementar, você tem um gama a ela associado. Então, tem uma gama, tem várias estruturas, né, do meu sistema. Note que o elétron tem uma peculiaridade diferente do próton e nêutron. O próton e o nêutron têm uma estrutura interna formada de quarks e o elétron não tem essa estrutura interna. Então, elas são partículas diferentes, mas todas elas têm spin meio. Todas elas são o que a gente chama de férmions. Né? Todas são spin meio. Okay? Então, essa seria agora o spin. Né? Não vou só analisar o spin do elétron, né? Mas o spin de qualquer partícula subatômica de valor meio, ela relaciona através dessa relação. Bom, então, para o spin, né? Agora o spin para a gente aprendemos que ela tem a ver, na verdade, nada a ver com rotação, e sim com propriedade de simetria de rotação. Então, é propriedade de simetria de rotação. Então, essa simetria de rotação vai seguir uma álgebra. Então, a álgebra do spin, ou a álgebra do momento angular. Então, a álgebra do meu spin é exatamente isso que tem aí. O F2, né? Que é o fx ao quadrado, sy ao quadrado mais sz ao quadrado, satisfaz essa equação, ss mais 1h cortado ao quadrado, e o sz satisfaz. Então, o S2 e o sz comutam, ela tem a mesma base, essa base é Sm. Eu podia botar SMS, mas tudo bem. Depois eu redefino isso aí. Okay? Então, isso é de uma forma geral. Certo? De uma forma geral. Então, se você pegar o caso de spin 1 meio, então a base dele
é 1/2, o m pode ser mais ou menos 1/2, então eu vou definir essa minha base epsilon, que é a base mais e a base menos, né? Onde esse meu vetor é o vetor 1, 0 e o menos é o vetor 0, 1. Então, essa é a minha álgebra. Com isso, eu posso construir o meu S2. Então, como S é igual a 1/2, isso vai dar 3/4, e o SZ vale mais ou menos 1/2, então vale mais ou menos H cortado sobre 2. Né? Aí eu posso construir as outras componentes do spin, porque eu posso construir o S mais e o S menos através do SX, S e o SY. Eu tenho as regras do S mais e S menos, aí eu aplico o S mais no mais. Eu não posso subir mais, dá 0. E o S menos aplicado no mais, ele basta por menos, multiplicado pelo H. Mesma coisa, o S mais no menos, ele vai por mais, e o S menos no menos, eu não posso descer mais, dá igual a 0. Com isso, eu construo toda a minha álgebra do meu spin, e aí eu tenho uma descrição teórica, usando agora em função das matrizes de Pauli, que é isso que vai nos interessar. Uma coisa importante no experimento lá do Stern-Gerlach é que se você pegar o seu aparato e rotacionar ele, sempre vai aparecer duas linhas, e as duas linhas associadas ao acoplamento do spin com a sua direção. Então, qualquer direção que você escrever, você colocar, sempre vai aparecer as medidas, mais ou menos, H cortado sobre 2. Então, N é uma direção qualquer que você vai escolher rotacionando o seu aparato. Então, a medida vai ser sempre a mesma. Então, se você calcular o SZ, cuja medida é mais ou menos H cortado sobre 2, se você pegar o SX, também vai dar mais ou menos H cortado sobre 2, e o SY também mais ou menos H cortado sobre 2. É o que a gente chama os autovalores das matrizes que ela vai formar. Note que meu espaço do meu spin é um espaço de dimensão 2, a minha matriz vai ser uma matriz 2 por 2. Né? Então, aqui está meu espaço, e aí eu posso construir o SZ com a tendência tanto e fez, o SZ já está diagonal, e aí ela forma uma base ortonormalizada e é uma base completa. O que é uma base completa? A dimensão é 2, esses são os dois vetores linearmente dependentes, satisfaz também essa relação de completeza. Então, são relações que a gente está usando, já falamos isso para vocês. Então, portanto, agora eu defino o meu S, minha matriz S, meu spin, como H sobre 2, multiplicado por uma outra matriz adimensional. Então, a dimensão está ali no H, então fica H sobre 2, e aquele meu sigma é o que a gente chama de matriz de Pauli. Então, essas matrizes de Pauli, elas são os geradores do grupo SU2. Então, quando eu rotaciono o meu sistema, então, imagine só com spin, minha partícula só tem spin, se eu rotaciono o meu aparato, meu sistema euclidiano de um ângulo θ, o meu espaço abstrato, minhas funções, meus ket e meus operadores vão ser modificados através de uma matriz, que são esses geradores. Então, esses geradores em torno de cada direção. Se eu rotacionar em torno do eixo Z, meu espaço euclidiano, eu tenho uma matriz que é exponencial de menos I, θ sobre 2, sigma Z. Se for em torno de uma direção qualquer, eu boto um sigma M. Então, esses são o que a gente chama de geradores. E esses geradores, ela satisfaz uma álgebra que o comutador entre sigma A e sigma B satisfaz esse, e o anticomutador, então o anticomutador é a soma, o outro é a subtração, é sigma A, sigma B menos sigma B, sigma A, e a outra é sigma A, sigma B mais sigma B, sigma A. É o anticomutador. Satisfaz essa propriedade. Então, essas matrizes, ou qualquer componente dela, ou qualquer direção que você escolher, o determinante é igual a menos 1, você pode ver em qualquer uma dessas análises aí, isso vale para qualquer direção, então qualquer componente sigma A, então eu estou colocando x, y, z, mas eu podia pegar uma direção n qualquer no espaço, vai satisfazer essas propriedades que tem aí. Uma outra propriedade importante é que o traço de sigma A é igual a 0. Então, um traço de qualquer uma, então eu estou colocando sigma x, y, z para mostrar, isso vale para qualquer direção, que também vai dar igual a 0. Uma outra propriedade é que sigma A elevado ao quadrado da matriz de identidade. Então, com isso, eu posso demonstrar uma relação importante, como sigma A é igual a 1, identidade, então eu tenho essa identidade que tem aí, a exponencial de lambda sigma A, da cosseno hiperbólico de lambda, mais sigma A seno hiperbólico de lambda. Ok? Então, essa é uma identidade provada, e vocês na prova provaram isso aí com o magistrado, fizeram bem feito, tudo direitinho. Ok?
Muito bem. Então, essas são propriedades do meu sistema. Então, agora, vamos construir, né, a teoria que Pauli fez, que ficou conhecido como a equação de Schrödinger de Pauli. Né? Então, primeiro, vamos começar como a gente fez até agora. Vamos pegar o nosso hamiltoniano sem campo magnético. Então, isso foi a primeira questão da prova de vocês, foi deduzir esse hamiltoniano, né? O termo do hamiltoniano do acoplamento de um campo eletromagnético. Então, lá eu só botei um campo magnético, se eu colocar um campo elétrico também, aí aparece um potencial a mais. Então, se eu colocar uma partícula sem spin, então, por enquanto, sem spin, depois eu vou colocar o spin, vamos ver como é que vai colocar o spin. Então, o meu hamiltoniano, então, o primeiro termo é o termo que vocês deduziram, né, na prova, e o outro termo é um potencial. Esse potencial pode ser um potencial elétrico, está lá contido, nesse V que está aí, que seria associado, quem seria o V é minha energia potencial, então minha energia potencial seria, do campo elétrico, seria a carga multiplicado pelo potencial φ. Então aí eu tenho o meu B, que é o rotacional de A, e meu campo elétrico, ele é menos o gradiente desse meu potencial elétrico, que vai estar contido naquele V, né, na energia potencial, no V de R. Eu estou colocando o P maiúsculo e o R maiúsculo, que são operadores, né, na forma de operador, né? Então é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então aí existe quem chama uma transformação de calibre. Então o A e o φ não são grandezas únicas, você pode transformar ele através de transformação de calibre, e o B e o E, que são grandezas mensuráveis. Então, mas isso não me interessa para a nossa análise. Okay? Então, esse é o hamiltoniano até agora, e a gente quer introduzir o spin. Então, vamos ver como introduzir o spin nesse sistema. Então, eu tenho meu hamiltoniano, eu tenho a equação de Schrödinger. Então, dado aquela partícula, né, você resolve a equação de Schrödinger. Então, um problema também da prova de vocês foi colocar um campo na direção do eixo, numa dada direção, no eixo Z, e resolver sem o V, então só a parte do campo magnético, e resolver a equação de Schrödinger. Então, no caso ali, como eu não tenho um spin, então você transforma isso para o espaço dos momentos ou o espaço das coordenadas, então multiplica tudo por R ou multiplica por P. Então, quando multiplicar por R, então o P se transforma no H sobre I, H cortado sobre I, o gradiente, né, que é o operador no espaço das coordenadas, né? E o A de R, o A seria o A de R. Então, seria equivalente pegar esse meu hamiltoniano, aí meu P agora se transforma em H sobre I gradiente, aplicado na minha função de onda, multiplicado por isso. Eu posso, como meu hamiltoniano é independente do tempo, eu separo em uma função que depende do tempo e uma função que depende só das coordenadas. Aí eu tenho a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, isso foi o que vocês fizeram, o que a gente fez até agora. Então, na verdade, tudo que a gente fez até agora foi não considerar o spin. Então, resolvemos vários potenciais, pode botar o campo magnético, o campo elétrico. Se você colocar, desmembrar aquilo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, se você colocar o campo magnético, você vai ter dois termos. Um termo é muito pequeno em relação ao outro, então vai aparecer naturalmente ali o efeito Zima. Então, o efeito Zima é normal, então o efeito Zima não anômalo, porque o anômalo precisa colocar o spin. Então, quando eu introduzir o spin, vocês vão ver como foi uma ideia belíssima, né? E aí vai aparecer os dois termos naturalmente, que é o termo Zima associado ao efeito do momento dipolo e o outro do spin. Então, a gente vai reescrever esse hamiltoniano colocando o spin. Mas vamos ver como a gente vai construir isso daqui a pouco, ok? Então, essa é um resultado já conhecido nosso. Então, já temos toda a familiaridade com isso. Então, agora vamos colocar o spin. Então, eu agora quero escrever para spin 1 meio. Então, lembre-se que se for para spin 3 meios ou spin 1, esse hamiltoniano, tudo que a gente vai fazer não vai valer. Por que isso? Porque essa identidade eu vou fazer uso da matriz de Pauli. Então, a matriz de Pauli, esse A e B tem nada a ver com o potencial vetor e o campo. Fui infeliz, tá? Na letra A e B, né? Para não confundir o A do potencial vetor, mas daqui a pouco eu não vou, né? E o B do campo magnético. Então, isso é para dois campos A e B qualquer, certo? Esses campos são o que chamamos de operadores de campo, operadores vetoriais, desculpa, operadores vetoriais. Então, e o sigma são a minha matriz de Pauli. Então, ela tem essa propriedade exclusiva que tem aí. Okay? É uma propriedade.
Ok? É uma propriedade que se demonstra. Então, isso para vocês demonstrarem exatamente essa identidade. Não é propriedade, uma identidade da matriz de Pauli. Isso vale porque o spin é um meio, matriz de Pauli. Então, portanto, tudo que eu vou tentar fazer aqui não vai ser para 1, para 3 meios. Eu tenho um outro tratamento que eu vou passar o artigo para vocês. Ok? Bom, agora veja. Se, então, eu coloquei o A minúsculo. Se A, né, se o A vetorial A for igual a 0, A vetorial for igual a 0, então lá na minha identidade, eu vou botar o A grande igual a B grande igual a A pequeno, então vai ficar sigma escalar A ao quadrado, tá vendo lá como está lá? Aí como A, né, ele, vetorial A é igual a 0, então o segundo termo daquela minha identidade dá 0, aí vai ficar A ao quadrado. A ao quadrado. Tudo bem? Então, puramente, se A, né, vetorial A é igual a 0. Daquela nossa identidade, a gente tem aí. Então, o que Pauli pensou foi o seguinte: vamos pensar, note que esse hamiltoniano que está aí, eu deduzo também usando, foi assim que a gente usou, lá da mecânica clássica, e depois eu transformo isso para colocar em operadores, né? Então, eu venho da mecânica clássica, eu tenho um hamiltoniano. Aí, para eu transformar isso para a mecânica quântica, o meu momento se transforma no operador e as coordenadas também em operador. É assim que a gente faz. A gente sabe deduzir esse hamiltoniano lá da mecânica clássica. Então, se eu colocar lá o spin, então note que o spin é uma grandeza puramente quântica. Mas se eu pegar aquele P menos Q vezes A e chamar esse de um vetor D, então eu tenho D ao quadrado, eu posso usar essa identidade aí. Então, D seria o meu vetor, e o D, do ponto de vista da mecânica clássica, ele comuta, ou comuta não, ele, D vetorial D, que eu vou chamar de P menos QA, D vetorial D vai dar 0. São dois vetores iguais. Aí eu posso usar essa identidade. Você nota aí que meu A é aquele P menos QA, então eu vou reescrever aquilo ali dessa forma. Sigma escalar A ao quadrado. Então, essa é a forma do meu hamiltoniano agora introduzindo o spin. Você diz, mas o que é que isso vai acarretar? Vamos ver o que tem. Essa é a equação que você pega da equação de Dirac, né? Da equação de Dirac, que foi tudo da mesma época. Você pega a equação de Dirac e vai para o limite não relativista. Quando você transforma a equação de Dirac para o limite não relativista, o hamiltoniano, né, da partícula carregada transforma nisso aí. Então, exatamente o mesmo resultado da equação de Dirac. Bom, note que eu fiz aqui uma hipótese, mas é uma hipótese do ponto de vista vetorial, é que aquele meu vetor P menos QA, que eu vou chamar daqui a pouco eu vou chamar de um D, né? Ele, D vetorial D é 0. Então, estou assumindo isso. Mas isso não é verdade. Então, veja, eu estou usando a ideia dessa propriedade do ponto de vista da mecânica clássica. Então, eu estou usando a ideia da mecânica clássica. Aí, o meu sigma é como se fosse um vetor que tem essa propriedade, que satisfaz essa identidade. Aí eu tenho o meu hamiltoniano clássico, e agora eu transformo esse meu hamiltoniano clássico, colocando esse no meu hamiltoniano quântico. Aí o meu P de momento é um P grande, e meu R é meu R grande. Então, esse seria o meu hamiltoniano. Foi assim que o Pauli introduziu o seu hamiltoniano. Então, vamos agora analisar exatamente esse termo, esse novo hamiltoniano, colocando o meu spin. Então, você vai ver que esse hamiltoniano, essa cara que está aí, ela vai introduzir no nosso sistema o efeito Zima, então aquele termo de acoplamento está embutido aí, do momento de polo orbital, e o termo do spin, porque o spin aparece agora no nosso hamiltoniano. Então, se aparece no meu hamiltoniano, vai aparecer na nossa equação de Schrödinger, que a gente vai, no final, colocar. Ok? Então, vou trabalhar e propor agora a equação de Schrödinger. Então, a equação de Schrödinger de Pauli exatamente com esse hamiltoniano. Então, eu boto lá no meu hamiltoniano, naquela equação de Schrödinger que a gente colocou, né? Que é H aplicado no φ de t, é IH cortado, a derivada de φ de t. É essa a equação de Schrödinger de Pauli, porque agora eu introduzi o spin no meu hamiltoniano. Ok? Muito bem. Então, agora vamos fazer uma contarada. Né? Eu fiz diferente das minhas anotações, tentei encontrar uma forma mais universal e vou apresentar para vocês. Então, vou usar essa identidade. Então, veja,
usei a ideia lá da clássica, transformei ele em meu operador. Então, esse hamiltoniano é exatamente obtido da equação de Dirac quando eu faço o limite não relativista. Então, quem está tratando é o spin não relativista. O elétron não relativista, com o spin. Então, você veja que o spin não é uma grandeza relativista. Ela surge da teoria de Dirac, mas está na equação de Schrödinger. Você pode colocar ela naturalmente, com o efeito relativista foi tirado e o spin fica contido lá dentro do meu hamiltoniano. Então, ele surge da relatividade, mas eu posso tratar ele sem a relatividade. Então, isso aí é um sistema não relativista, certo? A gente não Mas, tá... professor, Diga. lá na equação de Dirac ele aparece meio que natural, né? Aqui eu tenho que colocar meio na mão, né? Então, lá eu deduzo isso. Aqui, eu estou fazendo o seguinte artifício. Eu pego meu hamiltoniano clássico e coloco aquela propriedade que satisfaz isso. Sendo que esse P e Q, né, ela não satisfaz essa identidade. Entende? Então, agora eu vou partir de um pressuposto e usar isso aí para reconstruir o meu hamiltoniano. Porque o A, né, não vai comutar, né, o meu P menos QA não comuta com P menos QA. Então, esse termo extra que vai aparecer exatamente é o termo do efeito Zeeman-Neumann. Né? Então, agora a gente vai usar essa identidade completa. Então, quando A é igual a B, Professor, diga, pode perguntar. Quando eu estava fazendo a prova, eu estava pesquisando sobre isso aí, e eu vi que dá para interpretar esse menos QA como se fosse um momento do campo eletromagnético, né? Como fosse o momento do campo, né? Momento do campo? Porque o A não tem significado, né? Bom, você pode chamar de um momento, né? Do campo, né? Que ficaria o P menos QA, seria um momento, né? Não mensurável. É um momento não mensurável, porque o A não é mensurável. Sim. Entendeu? É um momento, poderia ser, porque tem unidade de momento, que é vezes A, mas é um momento não mensurável, porque o A, que é o potencial vetor, é uma grandeza não mensurável. Quem é mensurável... Ele não é único, né? Ele não é único, exatamente. Tem várias soluções. Né? Então, o rotacional dele que dá o B, dá o campo magnético, ele é único, mas o A não é único. Porque eu tenho aquela transformação de calibre, tem várias soluções. Então, esse momento que está aí, Q vezes A, ela não é um momento mensurável. É um momento de um campo que não se mede, né? Porque o A não se mede. Aí, o que eu tinha visto é que esse P, ele seria o momento comum, né, usual, e esse menos QA, ele ia ser esse outro momento do campo, que eu imagino que seja algo relacionado também àquele momento eletromagnético, né, que a gente vê em Eletro 2. Não, eu não sei se tem muito a ver. É diferente, não. Né? É diferente. O momento lá do campo eletromagnético é diferente. Entendeu? É um P mesmo. É um P do campo eletromagnético. Né? É um P do campo eletromagnético. É bem diferente desse aí. Entendeu? Ele tem a ver lá com os campos elétricos e campo magnético. Né? Ele tem, de alguma forma, com o vetor de point. Ele está relacionado o momento de polo com o vetor de point, um integral, uma coisa desse tipo. Entendeu? Aí são grandezas mensuráveis. Porque o momento do campo eletromagnético é medido experimentalmente. Ele tem momento. Mas não é esse momento que há. Entendeu? Então, o momento é medido porque o momento do campo eletromagnético está relacionado com o campo elétrico e o campo magnético, que é o vetor de point. Então, o E vetorial B. Então, tem alguma coisa definida em função disso, o momento do campo eletromagnético. Okay? Então, esse QA é o momento, mas não é o momento do campo eletromagnético. Entendeu? Porque o QA não é mensurável, mas o momento do campo eletromagnético é mensurável. Eu meço isso no laboratório, porque o campo elétrico e o campo magnético é mensurável. Okay? Esse QA não tem a ver com o momento do campo eletromagnético, não. Certo? Porque isso não se mede. O A não se mede. Tudo bem? Certo. Tá. Bom, então agora eu vou definir aqui um D, para a gente carregar mais essa identidade mais fácil, ficou mais, eu diria, mais bonitinho aqui. Então, vou chamar aquele P menos QA de D, né? De um vetor D. Na verdade, é um operador D.
Aí, quando eu colocar A igual a B igual a D, né? Que é aquele termo quadrado que tem ali, então eu tenho sigma escalar D ao quadrado. Isso dá, né, D ao quadrado, mais o termo I, sigma, né, escalar D vetorial D. Se isso fosse um vetor, eu não teria esse termo. Mas agora eu tenho um operador. Agora eu tenho um operador. Tudo bem? Agora eu tenho um operador. Beleza? Então agora vamos, esse termo em vermelho aí, vamos calcular ele. Certo? O primeiro termo volta para o hamiltoniano. Se esse segundo termo fosse zero, volta para o hamiltoniano sem spin. Esse segundo termo não é zero, porque o D agora não é um vetor, e sim um operador. Certo? Então, por ser um operador, vamos calcular quanto vale essa grandeza que está em vermelho. Eu estou destacando em vermelho, que a gente vai calcular aqui. Ok? Aí, depois que calcular, eu substituo aqui, substituo no meu hamiltoniano, eu vou ter o hamiltoniano para resolver a equação de Surrey de Pauli. Né? E vamos identificar todos os termos nela presentes. Ok? Bom, então, para isso, eu preciso fazer uma relembrança. Por exemplo, naquela linguagem que a gente chama de índice mudo de Einstein, né? Então, o produto escalar, né, de sigma, né, com D vetorial D, ela é dada por sigma A, então subentende que aí tem um somatório em A, onde A é 1, 2 e 3, né? Que são as componentes x, y e z. Tudo bem? Então, eu vou usar essa notação, que é a notação, eu acho que vocês estão familiarizados. Certo? Então, isso é o produto escalar. O produto vetorial, eu tenho assim. Então, a componente do produto vetorial D, componente A, eu tenho esse epsilon, que é o tensor de Levi-Cita, né? Epsilon de ABC, DB, DC. Então, subentende que no lado direito eu tenho um somatório em B e C. Então, dado o valor de A e B e C. Então, aquilo ali vale 1, se for a ordem cíclica, ABC, menos 1 se a ordem anticíclica, e 0 se tiver índices iguais. Ok? Então, essa é a definição de produto vetorial. Então, com isso, eu posso usar exatamente essas duas coisas que tem ali. Olha, eu tenho do produto escalar, tenho do produto vetorial e vou calcular exatamente isso que tem aí. Então, eu reescrevo aquele termo em vermelho, o sigma escalar D vetorial D, dessa forma que tem aí. Uma forma compacta. Então, subentende que lá no lado direito tem um somatório em A, B e C. Certo? Está subentendido que eu tenho esse somatório que tem aí. Então, é uma forma compacta de escrever produto escalar e produto vetorial. Tudo bem? Bom, então vamos trabalhar com isso aí. Vamos trabalhar com isso aí. Bom, note que é o meu D. Meu D é P menos QA. Então, agora vamos pegar as componentes DB e DC da nossa definição que tem aí e substituir nessa identidade que eu quero demonstrar o que é que vai dar. Né? Então, o meu D é P menos QA. Então, o meu DB vai ser PB menos QAB. E, né, o DC vai ser PC menos QAC. Aí, o que é que eu vou fazer? Fazer os produtos. Agora, mantendo a ordem. É importante que o P é o operador momento. Quando eu multiplicar por A depende das coordenadas. Então, tem que tomar cuidado na ordem que eu for fazer. Então, eu tenho que desmembrar esses produtos, mantendo essas ordens, que é exatamente isso que vai ter. Então, boto em evidência o sigma A, aí vai ficar PB multiplicado por PC, aí eu tenho menos QAB multiplicado por menos QAC, então dá Q ao quadrado AB a C, aí agora vai ter PB multiplicado por menos QAC, então dá menos Q PBAC, e a outra eu tenho menos QAB multiplicado por PC. Então, note que essa ordem é importante, porque o P ele é um operador diferencial. Tudo bem? Então, eu coloquei aí distinto, P em vermelho, azul e lilás, né, para exatamente a gente fazer o cálculo separado de cada um e ver quanto é que isso vai dar. Certo? Bom, o primeiro termo, note que PB multiplicado por PC, aí multiplico por aquele epsilon APC, então P, momento linear, operador linear, vetorial P, né? Vetorial P, a componente A é definido por isso, que aquele termo que tem ali, ó, epsilon ABC, PB vezes PC. É o termo em vermelho que está lá.
Isso vai dar zero, porque o P com P dá zero. Né? É um vetor com vetor. É diferente do L com L. Momento angular. Momento linear com momento linear comutam, né? Eles comutam entre si. Se eles comutam entre si, o produto vetorial vai dar zero. Então, isso é facilmente provado que dá zero. A mesma coisa vai valer para o momento, o potencial vetor. Então, o meu potencial vetor também ocorre isso. O A vetorial A, a componente A, é exponente, né? É o E. De ABC a B a C. Mais uma vez, também comuta. Então, porque comuta, como eles comutam A, comuta com A, diferente dos L, as componentes não comutam. Né? Então, como ele não comuta, então as componentes aqui do A e do P comutam. Né? Então, PX comuta com PY, com PZ, todo mundo comuta. Então, produto, quando você fizer esse produto que está aí, isso vai dar zero. A mesma coisa para o A. As componentes também comutam. Então, portanto, dá igual a zero. Compreendido? Isso é fácil provar, porque as componentes do momento do potencial vetor comutam entre si, porque só está relacionada com a coordenada e o tempo, se quiser, e as componentes do momento linear, né, do momento linear, do operador momento linear, também comutam. Portanto, o vetorial dele dá zero. Então, o termo vermelho e o termo azul caiu, foi embora, deu zero. Então, eu só tenho, fiquei com isso aqui. Só com o termo lilás que está lá. Então, agora vamos calcular esse termo lilás. Então, já eliminamos 2 termos e agora vamos calcular o terceiro termo. Tudo bem? Então, já justificamos isso tem. Então, vamos calcular os 2 últimos termos. Aí eu botei em 2 cores, acho que é marrom isso, e a outra azul. Né? Aí vou calcular o primeiro o marrom e depois eu calculo o azul. Então, estou fazendo bem detalhado isso tem aí. Bom, o primeiro que eu tenho lá, nada mais é do que isso aqui, ó. PB com AC multiplicado por epsilon de AC. Nada mais é do que o produto vetorial P vetorial A. Né? P vetorial A. Tudo bem? Que é exatamente o que está lá. Epsilon de ABC, PB multiplicado por AC. Então, aquilo ali é o rotacional, é P vetorial A. Mas sendo que o P, na representação das coordenadas, é H sobre I, o gradiente. Então, aquilo fica o rotacional de A. É a componente do rotacional de A. Compreendido aí? Importante. Bom, se compreendido, então vamos para o segundo termo. O segundo termo dá zero. Né? Esse segundo termo dá zero. Por quê? Os meus sigmas, né? Do meu sistema, isso está provado lá no material. Vocês vê, dá para provar, isso é fácil provar. Eu não vou me deter porque é muito simples, está lá provado, numa linha, isso dá para provar. Eu terminei não colocando, para não ficar tá carregado demais, para eu dar isso em 1 hora. Mas é fácil provar que isso dá zero. Então, o segundo termo dá zero. Né? O AB com PC. Né? Então, a ordem com que ele está é importante. Porque a ordem é importante, porque o P é um operador. Então, dá para mostrar que esse segundo termo é zero. Bom, então, se o segundo termo é zero, só ficou o primeiro. Então, ficou somente o primeiro. Então, né, a minha identidade que descobrimos é exatamente isso. Bom, o rotacional de A, quem é? É o meu B, é o meu campo magnético. Então, ali seria a componente BA. A componente BA. Então, vai ficar sigma A multiplicado por BA. E isso é o produto escalar sigma com B. Portanto, encontramos um resultado fundamental. Tudo bem? Então, partimos lá do Hamiltoniano. Aí, agora pegamos aquilo ali e agora provamos que aquele sigma D vetorial D nada mais é, né? D vetorial D nada mais é do que, né, o termo, né, aquele termo esse que está lá, é IH cortado, né? Porque vai ficar ali tem um menos, então 1 sobre I fica menos I, qualquer menos fica mais, vai dar mais I. Então, IH cortado é que aí sigma escalar B.
Então, esse é o termo zima do efeito anômalo, é o spin que aparece aí agora naturalmente, né? Naturalmente, entre aspas, né? Fazendo aquele truque de colocar vetores no meu hamiltoniano e depois transformo ele em operador, né? Então, agora eu tenho, em resumo, está aí o nosso hamiltoniano com spin. Eu defini o D P menos QA. Aí a gente provamos não, temos a identidade que sigma D, que é aquele termo que está lá em colchete, né? É multiplicado por 1 sobre 2m. Eu tenho isso. Esse termo em vermelho, acabamos de provar, que dá isso. Então, o que é que eu vou fazer? Substituir tudinho lá no meu hamiltoniano. E aí eu escrevo meu hamiltoniano de Pauli. Né? Então, agora eu tenho o nosso hamiltoniano exatamente do nosso sistema. Certo? O segundo termo é o termo do acoplamento do spin com o campo magnético. É o termo que faltava lá para explicar o efeito zima anômalo. E onde é que está agora o meu L? Né? Porque também tem o L. Então, tem dois momentos de polo. Ele vai estar contido nesse primeiro termo, P menos QA elevado ao quadrado. Então, agora eu vou, né, desovar, né, trazer esse segundo termo. Tem aí, primeiro termo tem aí. Aí eu posso reescrever aquele H cortado sobre 2 multiplicado por sigma em função do meu spin S, do spin meio. E aí está o nosso hamiltoniano. Okay? Professor? Então, opa. A matriz de Pauli, ela não é unitária? É. Então, ali aquele produto interno ali ao quadrado é da matriz de Pauli, interno D, não deveria ser só o D ao quadrado? Não, é o D ao quadrado. Ali é o D, porque você está botando o D vetor, né? O outro termo deveria se anular? Por quê? Porque se é unitária o módulo, não deveria continuar o mesmo do vetor D? Ou não? Não tem nada a ver. Olha, para ela ser o módulo dela, do sigma da 1, ela dá essa identidade daí. Certo? E a gente provamos agora que o D vetorial D não é zero, porque ele agora é um operador. Deu isso aí. Né? Então, deu essa grandeza que deu aí, que a gente acabamos de demonstrar. Okay? Então, esse segundo termo existe porque o P é um operador. Se fosse um vetor, esse termo tudo era zero. Certo? Ele não ia ter zero. É como se eu vou para a mecânica clássica, botando H cortado igual a zero. Só botar H cortado igual a zero. E aqui também, esse hamiltoniano aqui, o termo do spin, ele ficou como se fosse um momento de dipolo, né? Um hamiltoniano momento de dipolo. No final, eu vou escrever exatamente assim, como você está falando. Exatamente. Eu vou, no final, fazer exatamente isso. Okay? Aí eu escrevo hamiltoniano, aí termina a nossa aula, é isso que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, você já está notando que o meu espaço agora, que eu vou trabalhar, é o espaço produto, ele é o meu vetor agora, de spin, com o termo de coordenada. Eu tenho que usar esse meu espaço. Então, calcular a minha função de onda, agora, eu tenho que multiplicar por um sistema que vai formar uma matriz. Naturalmente, vocês vão ver que vai aparecer uma matriz 2 por 2, porque está contido aí por causa desse spin que está aí. Okay? Então, falta um pouquinho só. Vamos agora trabalhar esse primeiro termo. Então, já descobrimos a parte do spin, né? Colocando o termo spin. Então, vamos trabalhar esse P menos QA ao quadrado. Vamos ver o que é que isso dá. E vamos aplicar na função de onda, que é importante que isso aí aplique na função de onda, porque isso vai ser fundamental. Porque quando eu desmembrar aquele P menos QA, vai ficar o quadrado primeiro, quadrado segundo. Agora a ordem é importante. Então, eu tenho um P com A e A com P. Certo? E ele aplica na minha função de onda. Então, por exemplo, o P escalar A com a função de onda. Você tem isso aqui. Lembrando que o P é H cortado sobre o gradiente. Então, quando eu aplicar ali o gradiente, o divergente de A multiplicado por escalar, aplica a propriedade. Então, vai ficar o divergente de A, né, o divergente de A multiplicado pelo escalar, mais o meu vetor, o meu operador A, né,
escalar o gradiente do meu escalar, que é exatamente essa termo que tem A escalar P. Tudo bem? Estou entendendo, né? Porque quando eu estou fazendo ali o P, aqui eu estou fazendo divergente A multiplicado pelo escalar φ, da minha função de onda. Aí eu tenho que ter dois termos. Primeiro, divergente com A aplicado em φ. E o outro vai ser o A escalar gradiente do φ. O meu gradiente tem HLH captado sobre I, dá o nosso P. Bom, o nosso P é ali. Compreenderam ou não? Importante. Certo? Bom, então, note que esse termo AP, quando eu substituir lá naquele P vezes A, ele vai somar com aquele AP. Aí a gente fica com esse hamiltoniano. Com esse termo tem aí. Então, eu tenho P ao quadrado, que é o quadrado, menos. Aí vai ficar menos H sobre divergente A, menos 2Q A escalar P. Tudo aplicado aqui. Tudo bem? Então, você vê que é importante fazer isso, porque o que a gente escreve é aquele P menos QA, então, na verdade, o que a gente provamos aqui, né, com essa noção que está aí, é que aquele P menos QA ao quadrado, que é esse termo aí desenvolvido. Aí provamos exatamente isso. Exatamente isso. Okay? Bom, como eu falei antes, o A, o potencial vetor, ele é escolhido arbitrariamente. Então, eu posso escolher o calibre que eu quiser. Então, eu vou escolher ele de tal forma que o divergente A é igual a zero. É o que eu chamo o calibre ou gauge de Coulomb. Então, eu vou escolher de tal forma que o divergente A é igual a zero. Então, escolhendo o divergente A igual a zero, aí some aquele termo em azul. Então, portanto, aquele P menos QA ao quadrado deu P ao quadrado menos 2Q A escalar P. Aí eu substituo no meu newtoniano. Estamos chegando ao final, ao nosso newtoniano. Então, você tem o P ao quadrado, energia cinética sobre 2N. O segundo termo, né? O segundo termo, faltou aqui um. Vou corrigir aqui, tá? Vou corrigir aqui. Faltou esse termo aqui. Faltou esse termo, né? Faltou o termo Q2 mais QA. Então, divergente de A igual a zero, menos 2QA. Aí eu pego esse termo e substituo lá no nosso hamiltoniano. Né? Aí, quando eu substituo no meu hamiltoniano, eu tenho o primeiro termo, energia cinética. Aí eu tenho um termo de Q ao quadrado dividido por 2M ao quadrado. Aí, menos QA multiplicado por P, menos o termo que a gente acabou de deduzir, mais VR. Então, estamos construindo o nosso hamiltoniano, o nosso sistema. Muito bem. Então, hamiltoniano de uma partícula com espinho meio, na presença de um campo magnético, é esse que está aí. Certo? É esse o hamiltoniano que está aí. Certo? Mas, geralmente, a gente coloca, então vamos imaginar que eu quero estudar o elétron e quero estudar o efeito Zimmer. Então, geralmente, o efeito Zimmer eu coloco um campo magnético constante. É diferente do experimento de Steck-Geller, eu boto um gradiente de campo. Aqui eu estou querendo analisar o hamiltoniano do elétron no átomo. Então, no átomo de hidrogênio, primeiros termos a mais que está sendo introduzido, né? Quando eu coloco a ideia do meu campo magnético. Ok? Então, você tem agora um campo magnético constante. Se o campo magnético for constante, então, quem chama de campo magnético constante, então, né, o rotacional de A é um BN, numa direção onde B é uma constante. Então, o A é escrito dessa forma. Então, o potencial vetor, né, é menos 1 meio de R vetorial B. Se eu fizer o rotacional de A, dá exatamente B. Então, dá exatamente B. Certo? Então, B é um B qualquer. Então, o rotacional de A dá o B. Você deve ter visto isso em eletromagnetismo. Aí, aquele termo em vermelho, eu vou trabalhar ele a par. A escalar B. E vou pegar o meu A e substituir lá esse A que tem do meu sistema. Aí vê o que aparece. Então, eu tenho A é menos 1 meio de R vetorial B e escalar com P. Aí, agora, eu posso usar a propriedade cíclica. Então, eu boto o B
Para cá vai ficar o P vetorial R escalar B. Como tem um sinal negativo, eu inverto a ordem, fica R vetorial P. Mas quem é R vetorial P? R vetorial P é o meu L, meu momento angular. Então, aquele termo, para o caso de um campo constante, que é importante essa análise, campo constante, o A escalar P vai dar 1/2 de L escalar B. Então, temos o segundo termo Zima do nosso sistema. Né? Então, eu tenho os termos magnéticos do meu sistema. Eu tenho o segundo termo, o terceiro e o quarto. Então, esses são termos devido ao termo magnético, ao campo magnético. Certo? E o termo do campo elétrico está tudo contido lá no meu V de R. Certo? Bom, agora eu vou fazer o que o Igor falou. Vou reescrever isso em função do momento dipolo. Então, agora eu pego o meu hamiltoniano e vou reescrever em função do momento dipolo. Então, é exatamente isso que a gente faz. Eu boto, tiro o denominador ali e boto Q sobre 2M em evidência. Já estão notando que vai aparecendo naturalmente o fator giromagnético, G igual a 2, está ali presente. E isso aparece porque lá na equação de Dirac o G é 2, exatamente 2 na teoria de Dirac, né? Não, o resultado experimental, então o valor exatamente 2, então naturalmente está aparecendo até aí, e defino meus momentos de polo. Então, o meu momento de polo, μ de L, e meu μ de S, onde meu G de S é aquele 2 que está ali. Então, exatamente agora, eu defino meu momento de polo resultante em μ, que é ml mais ms. E aí eu tenho o termo paramagnético. Exatamente aquele termo em vermelho é menos μ escalar B, onde agora o meu μ tem os dois termos. Tem um termo associado ao momento angular e o termo ao spin. Então, com isso, eu consigo explicar o efeito Zima anômalo, introduzindo a ideia do spin. Okay? Mais uma transparência para finalizar. Então, nosso hamiltoniano, colocando esse termo Zima que está lá, eu tenho um termo dessa natureza que tem aí. Então, esse é o termo Zima, a gente chama de termo paramagnético. Então, significa o quê? É um termo que a suscetibilidade associada a esse termo dá positivo. Por quê? Porque o momento magnético vão querer se orientar na mesma direção do campo. Então, esse é o termo que é chamado de termo paramagnético. São induções do momento magnético na presença de um campo. Então, esse segundo termo é o termo Zima, é o termo paramagnético. E aquele termo em azul, o termo em azul é o termo diamagnético. Então, quando eu estou estudando o magnetismo no material, esse termo é o responsável pela suscetibilidade negativa. Então, a suscetibilidade negativa significa que eu meto o campo e aparece o momento de polo induzido contrário à direção. Então, esse é exatamente o termo diamagnético. E, com isso, finalizamos o nosso hamiltoniano. Então, o hamiltoniano de uma partícula com um spin no meio. Então, note que eu botei um Q geral de uma partícula qualquer. Então, agora, esse é o termo do hamiltoniano dessa partícula. Certo? Então, agora eu introduzi o spin, um termo diamagnético. Então, na outra aula, eu vou analisar a ordem de grandeza desse. Então, esse termo de ordem de grandeza é muito pequeno. E vamos introduzir um outro termo no meu hamiltoniano. Porque a gente quer construir o nosso hamiltoniano e colocar todos os termos para resolver o átomo de hidrogênio. Então, já colocamos o spin, e na sexta-feira a gente vai introduzir um outro termo, porque o spin ele tem momento angular, o elétron. Se eu tiver no referencial do elétron, ele não tem momento angular, que ele está parado, mas ele tem spin. Então, em cima do referencial, ele tem spin. Então, quando você estiver em cima do elétron, o que você vai ver é o núcleo rodando ao redor dele. Se o núcleo roda ao redor dele, o que é que isso vai gerar? Uma corrente elétrica. Se eu tenho uma corrente elétrica, eu gero um campo magnético interno. Então, se ele tem um spin e você vai ter um campo magnético, vai ter um acoplamento do spin com esse campo magnético interno. Esse campo magnético interno, ela vai ser proporcional ao L, ao vetor L. A gente vai provar isso. Aí isso vai surgir mais um termo, que é o termo de interação spin-órbita. Aí sim, a gente tem todo o nosso hamiltoniano, pelo menos boa parte, para resolver o átomo de hidrogênio, considerando exatamente todos os termos para o meu elétron não relativista. É um termo não relativista. Então, esses termos a gente vai estudar futuramente. Ok? Então, a nossa aula é exatamente
esse panorama que a gente vai analisar e, a partir daí, construir, né, as nossas funções de onda. Okay? E agora, nossas funções de onda vão ser, né, um spin-off, né? Um vetor